Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas ansiosas! Oi, Ebele Rebouça! Você tá ansiosa, Ebele? Ave Maria, mulher, eu tô insana, cheia de adrenalina, mas é muito bom, né? Esse mosquitinho da política, a gente voltar a acompanhar, assim, diariamente as movimentações, Ave Maria, é uma realização. E, assim, muito ansiosas mesmo, é bom que se diga que, enquanto a gente está gravando aqui, enquanto vocês estão ouvindo, viu, Curumins e Cunhazetes, as coisas estão acontecendo, então a gente não dá conta de todas as movimentações que agora vão se acelerar, né? A gente precisaria fazer episódio extra, uns 2 por semana, mas vamos tentar aqui dar conta de tudo que aconteceu até agora, né? Demais, demais, é loucura, a gente fica naquela coisa, tipo, como fazer para dar conta, mas é isso, né, Inês? A gente quer dar conta de um pedaço, pelo menos, né? Não tem o que fazer. A Ebele dizendo que era pra gente fazer 2 episódios por semana, eu acho que era 2 por dia, do jeito que era um de manhã e um de tarde. É mesmo. Mas é bom mesmo, como diz a Camila e Ebele, é muito bom. Aquela adrenalina, e eu acho legal, são os WhatsApp que eu recebo. E aí, quem vai ganhar? Como é que vai ser? Se eu botar o meu, não boto baralho, não. A gente apenas analisa, né, as coisas. Agora, baralho, ninguém bota, eu não vou baralho. A Inês quase bota. É perto disso. Ei? É perto disso. É perto de botar um baralho ali. A bola de cristal tá ali do lado, né? Nem recebe psicografia lá no GEP com esse negócio de política. Pois é, meu povo, que dias mais intensos. Essa semana a gente atrasou um dia, né, a entrega do podcast, mas é isso, não tem jeito, a gente teve que acompanhar os últimos acontecimentos que foram muito acelerados. Estamos chegando no momento decisivo para que se resolvam de vez as chapas para as eleições de 2022 e a coisa pegou fogo, né? No Ceará, a indefinição do PDT foi resolvida e o candidato escolhido pelo partido é o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, em detrimento da atual governadora Isolda Sela, que queria tentar a reeleição. Com esse resultado, surgiram outras questões, né? Como o PT vai se posicionar? O PT, que não queria o Roberto Cláudio, só queria a Isolda, né, para manter a aliança com o PDT. E outros partidos da base aliada ao atual governo, que declararam abertamente que rejeitam a candidatura do Roberto Cláudio, como é que eles vão ficar? Qual será o papel de Camilo Santana, o senador do Lula, e da própria Isolda Sela nesse novo cenário? Vamos falar disso tudo no episódio de hoje. Antes de começar, vamos à nossa campanha de financiamento. As Cunhãs é um podcast que existe graças ao apoio de vocês, Cunhazetes e Curumins, e tem 2 formas de contribuir. Uma é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast e a outra é pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês você se torna um assinante e passa a receber um episódio extra exclusivo por mês e ainda participa da gravação. É muito massa, gente. E não deixa de curtir as nossas redes sociais. Então, Instagram, Twitter e YouTube, tamo lá, As Cunhãs Podcast. Também nos favorite no seu tocador de podcast, tá bom? Agora sim, bora começar! Na última segunda-feira, dia 18, o PDT acabou com o impasse sobre a candidatura ao governo do Ceará e escolheu o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como o candidato a governador pelo partido. A escolha foi definida depois de muita tensão, de muita disputa, tinha uma pré-candidatura quádrupla, né? Eram 4 pré-candidatos pelo partido que estavam ali disputando, mas assim, a coisa funilou entre 2, justamente esse ex-prefeito, Roberto Cláudio, e a atual governadora Isolda Sela. Isolda que tinha algumas cartas na manga, principalmente aliados, não é? Partidos aliados que estavam ali declarando claramente que queriam que ela fosse a candidata ao governo, que não queriam que fosse o Roberto Cláudio. Só que, no fim, prevaleceu o quê? A preferência de Ciro Gomes. Ciro Gomes preferia Roberto Cláudio, foi isso que aconteceu. Então, no fim,
Roberto Cláudio teve uma vantagem bem folgada, ele conseguiu 54 votos contra 29 da Isolda Sela. Vamos aos bastidores e entender um pouquinho o que tudo isso significa, o que essa escolha significa. A gente pode considerar que foi uma decisão super democrática do PDT? Era esse o caminho natural? O que você acha? O que você pode nos dizer, Inês Aparecida? Menina, essa história de votação do diretório do PDT foi uma coisa que nós, acho que a maioria, a imprensa livre também, não sabia. Ninguém nunca tinha ouvido falar disso, desse item. Ouvia-se falar que ia resolver o nome do candidato do PDT por meio de pesquisa, quem é o mais bem colocado, as pessoas que mandaram fazer, falavam em acordo, em conversar com os aliados, para escolher o nome e tal, e de repente foi um diretório, reunião do diretório. Primeiro foi uma reunião da Executiva Estadual, que eu acho que ali foi só mesmo enfeite, aí um diretório, aí você acha que foi assim da noite para o dia? Não, meu filho, de jeito daquilo ali que estava bem preparadinho. Tanto assim, que na manhã da segunda-feira, que a reunião do diretório que resolveu foi na segunda-feira à tarde, né? Nós estamos gravando terça, não entregamos o episódio terça justamente para esperar isso. De manhã, certas pessoas roberto-claudistas já estavam totalmente certo de que era ele o indicado. Era ele o indicado. Está entendendo? Quer dizer, não foi uma coisa assim, de uma hora para outra. Então, eu conversando com outras pessoas ali, a gente fazendo umas análises, dizendo, isso aí foi um enfrentamento, não foi uma questão assim de consenso. Não foi. Foi um enfrentamento. Eles prepararam bem direitinho, o pessoal do Roberto Cláudio, inclusive eles se gabam muito, porque de 11 mulheres, né, que fazem parte do diretório, o diretório tem 80 e tantas pessoas, 8 votaram no Roberto Cláudio, 3 votaram na Isolda, aliás, duas, né, porque ela mesmo votou nela, que era do diretório, e mais 2 mulheres. Ou seja, 8, eles ressaltam bem isso, para dizer que as próprias mulheres votaram no Roberto Cláudio e tal. Eu não vi, de jeito nenhum, depois que terminou, vamos apertar a mão, vamos vestir a camisa do candidato, de jeito nenhum. A gente viu certos comentários, né, de pessoas do lado da Isolda, bem chateados com isso. Mas, bora ver no que é que dá. Bom, deixa eu contar um negócio, porque eu fui lá... Camila, você que estava lá, menina, veja aí para o povo aí o movimento. Pois é. Eu fui acompanhar esse momento, né, na tarde de segunda-feira, começo da noite, lá na sede do PDT, no bairro Meireles, Fortaleza, né, uma casinha ali no meio de um monte de prédio. Tipo, estava lotado de apoiadores do Roberto Cláudio desde o começo da votação, né, da reunião, da tal da reunião que depois virou uma votação. Mas assim, estava muito cheio, mas depois ficou mais cheio ainda, ao ponto de fecharem a rua. Tinham agentes da MC lá, fechando a rua, protegendo as pessoas e tudo mais. Tinha gente com camiseta do Roberto Cláudio, tinha gente com bandeirinha, tinha gente com placa. O pessoal lá do Antônio Henrique, do presidente da Câmara Municipal, com placas de apoio. Tinha gente do movimento de luta por moradia, também apoiando o Roberto Cláudio, cheio de bandeirinha. Gente, é sério, foi uma coisa muito organizada. Balãozinho amarelo, as letrinhas RC... muito, muito, muito organizado. Uma coisa muito, assim, que causa estranhamento, entendeu? Gente, só para trazer mais uma informação a respeito disso, o Roberto Cláudio deu uma entrevista no dia seguinte, né? Logo na manhã do dia seguinte a essa reunião, que o sagrou candidato, e disse que o resultado não era previsível, viu? Segundo ele, não se tinha surpresa. Olha a minha risada. Tudo tem uma dose de incerteza. Estou só trazendo aqui o que ele disse, né? E assim, era uma coisa tão evidente, a coisa começou a ficar tão lotada, e o pessoal da imprensa, a gente começou a ficar imprensado contra uma grade que tem na entrada do prédio do PDT, porque não deixaram que a gente acompanhasse, lógico, lá dentro, né? A gente ficou do lado de fora com todo mundo. E a gente começou a ficar imprensado, o pessoal ficou ali. E quando foi anunciado o nome do Roberto Cláudio como o grande vencedor dessa disputa, começou uma gritaria, cantoria, o povo... assim, comemorando, porque os apoiadores receberam pelo Zap a informação
de que ele tinha sido escolhido antes da gente, muito antes da imprensa. Então, o pessoal recebeu primeiro, todo mundo olhando no celular. Roberto Cláudio! Roberto Cláudio! Aí começaram a gritar e cantar, e cantar, e cantar. Uma loucura. Antes desse momento da escolha, quem saiu da reunião muito puto da vida, muito irritado, foi o Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, que era um dos pré-candidatos a governo. Ele estava ali entre os 4, né? Só que ele tinha anunciado naquele mesmo dia que ele não era mais candidato a pré-candidato. Ele não queria mais ser pré-candidato, ele não estava mais na disputa e estava apoiando oficialmente a Isolda Sela. Ele já vinha demonstrando estar alinhado com a Isolda, participava de eventos com ela e tudo, estava bem ali junto dela, né? Não estava fazendo campanha para governador, ele fazia campanha para deputado estadual, que é o que ele quer, ser reeleito, tá? Mas nesse momento ele saiu da reunião puto, e saiu sem falar com quase ninguém. Ele falou com um jornalista do Povo, Carlos Holanda, que perguntou o que tinha rolado, e ele só soltou assim, comportamento de certas pessoas. Só soltou isso e não falou mais nada, e a gente não conseguiu apurar exatamente por que ele saiu tão puto daquele jeito da reunião antes de todo mundo. Depois, quem saiu foi Isolda, né? Isolda saiu acompanhada dos aliados dela, Salmito, Edilvan. Saiu um pessoal, um grupinho ali da Isolda saiu, imprensado pela multidão, sendo empurrado. Gente, é sério, uma hora eu achei, meu Deus, vai acontecer uma tragédia aqui, que a gente vai ser, sei lá, pisoteado. E a governadora vai ser pisoteada junto. Eu pensei nisso, sabe? Fiquei bem preocupada, sem brincadeira, que tava uma loucura de gente. E aí eu até perguntei para ela mesma, assim, no meio da confusão, se iam levar para a convenção a discussão final, porque podiam, entendeu? Mesmo com a decisão do diretório estadual, poderiam levar para a convenção. Ela deu um olharzinho assim positivo, né? O Edilvan foi mais enfático, falando, vamos levar para a convenção, vamos levar para a convenção. Pouco tempo depois, ela veio a público nas redes sociais dizendo que respeitava a decisão do partido, que o partido tinha escolhido não apoiá-la e que ela aceitava e respeitava a decisão do partido. Então, foi uma situação complicada e estava ali, claro. A gente imaginando, eu e os jornalistas, imagina só se vierem com o resultado Isolda Sela, no meio dessa multidão pró Roberto Cláudio. O que vai ser? Vai ser vaia? O que vai ser isso aqui? Vão xingar? Inclusive, na saída, ela não foi xingada, a Isolda, mas apoiadores dela foram xingados. Ficaram xingando o Salmito e tal. É uma coisa bem chata, sabe? O pessoal do Roberto Cláudio, sem brincadeira. Aí ao resultado dessa besteira de inventar pré-candidaturas. Isso não é vitalidade de um partido, como alguns querem dizer, não. Isso não é vitalidade, é democracia partidária, democracia corintiana. Não, isso aí só foi confusão e rachou o partido. Só fez isso. Rachou o partido. A coisa saiu completamente do controle, né? Mas é porque também a conjuntura... São pessoas, nós humanos. A disputa é isso, cara. A pessoa fica. Isso é erradíssimo, eu acho erradíssimo. E principalmente dentro do PDT, que a gente sabe quem é a liderança no PDT. Uma pessoa totalmente que não tem nada a ver com o negócio de encaminhar para a negociação. Ciro Gomes. Gente, não, ele é do confronto. Ainda tem isso. É isso. Eu acho que as coisas foram se modificando, a conjuntura foi mudando e calhou que dessa vez o articulador, o cara que tinha habilidade para fazer essas costuras e manter, né, tentar manter uma unidade, se ausentou das discussões, que é o Cid Gomes, né? A gente já falou isso. A coisa, como assim, eu enxergo, a coisa saiu do controle mesmo, né? Não é a primeira vez em que os Ferreira Gomes adotam esse método de nomear pré-candidato, fazer uma discussão interna, escutar, entre aspas, os aliados. Não é a primeira vez, mas até onde eu me lembre, né, de acompanhar a política, é a primeira vez que a coisa saiu completamente do controle. E eu atribuo isso a alguns fatores. Um deles é a ausência do Cid. O grupo ficou sem uma liderança com habilidade para costurar e manter. Galera, é o seguinte, vamos pensar mais friamente o que é que a gente precisa agora. Porque o resultado é impossível e provável racha com boa parte dos aliados, né? O PT um deles, mas o PT deve carregar outros partidos, em nome de um palanque fervoroso, forte para o Ciro, em termos de adesão, né, ao nome dele,
talvez se mantivesse aí a aliança com o PT, isso ia gerar um problema em termos de palanque para o Ciro, mas agora o que é que eles optam por fazer? Ter um palanque ali para o Ciro garantido, né, mas colocando em risco a própria sobrevivência política desse grupo, né? A minha avaliação sobre toda essa situação, beleza, no fim das contas o que acontece é que o Ciro, né, que não consegue crescer nas pesquisas presidenciais nacionalmente, que agora aparece como terceira força política no estado do Ceará, ele conseguiu fazer valer a voz dele, pelo menos no partido dele. A escolha pelo Roberto Cláudio não deixa de ser uma vitória, ainda que uma vitória parcial, da liderança dos Ferreira Gomes, sobre a do Camilo Santana, né, e dos Ferreira Gomes que estão vendo o poder político deles derreter, de certa forma. Então, assim, ganhar no próprio partido era uma questão de sobrevivência política, né, ter o nome ali, o nome que era favorito do Ciro desde o início, que era um nome muito mais ligado aos Ferreira Gomes do que a Isolda, porque a Isolda, mesmo sendo cria desse grupo político, ela passou a se identificar muito com o Camilo Santana, a ponto de algumas figurinhas do PDT dizerem que ela tem sangue petista correndo nas veias, né? O vereador Adail. Pois é, esse aí mesmo. E sabe, um bastidor de ontem também, da reunião, falavam assim, o pessoal que estava ali de segurança, né, o pessoal que trabalha para o PDT, falando que ia sair a fumacinha, né, quando saísse o resultado, ia sair uma fumacinha da janela. A fumacinha amarela era se fosse Roberto Cláudio, a fumacinha vermelha era se fosse a Isolda. Olha aí. Você terminou? Não, é porque eu queria lembrar quando você disse que nunca tinha visto essa disputa assim, interna e tal. E eu disse antes que realmente é um racha. O PDT é racha, ficar escondendo e fazendo fingimento, não. Aí eu me lembrei de 2006, que lançaram o Lúcio Alcântara para candidato à reeleição, a governador. Ele era governador, aí foi pelo PSDB. E a maioria do PSDB não queria. Mais da metade. Aí apoiou quem? O PSDB? O Cid Gomes. Está entendendo? Exatamente. O que dá é isso. Bem lembrado. Sabe lá, esse povo aí do PDT que não queria o Roberto Cláudio, vai apoiar... Vai se bandear para o outro lado. O povo que queria as outras, pode se bandear para outro candidato. Pois aí, no 2006 foi assim, foi a lavagem do miserável do Lúcio Alcântara. Olha, de lavagem. É o que eu tenho escutado nos bastidores, conversando com algumas pessoas, né, e ouvindo também do que anda rolando nos WhatsApp da vida. O setor da educação, por exemplo, que, enfim, tinha um apoio declarado favoritíssimo à Isolda, está pé da vida. Ameaça votar no candidato apoiado pelo PT. Né? E esses caras, tipo assim, que assim, realmente abraçaram e trabalharam pela candidatura da Isolda, eles vão fazer campanha para o Roberto Cláudio? Eu acho que dificilmente o PDT rachou mesmo, que apartou. Outra coisa, não só o PDT apartou, quanto apartou até a amizade, eu acho, e a relação de lealdade que existia entre Camilo e Cid, não sei, porque o Cid está tão afastado que a gente não sabe nem como é que está rolando as conversas com ele, o contato do Camilo com ele, mas, assim, a amizade, a lealdade que Camilo tinha em relação a Ciro, por exemplo, ela derrete, não tem como. O Camilo, assim, o que se conta é que ele ficou frustrado, a gente até comentou no episódio passado, que se ele soubesse que haveria uma reação, uma resistência tão grande ao nome da Isolda, ele teria pedido para ela mudar de partido, para ela concorrer. Tem uma história que ele pensa, por exemplo, o seguinte: poxa, eu já estou fazendo o PT, por exemplo, apoiar um nome do PDT, né? Eu já estou fazendo um esforço para que essa aliança permaneça. Eu já sou visto como um cara que não é petista puro, no entanto, estou aqui tentando fazer com que essa aliança sobreviva. E do lado de lá, o Ciro, né, decide que vai manter o nome que ele queria e o nome que ele acha mais forte, em detrimento desse grande... Não só isso, eu acho que o Ciro decidiu romper mesmo. Foi. Ele decidiu romper, ele não quis mais aliança com o PT. Ele falou, seja feliz, PT. Vão ser felizes. Ele falou isso, ele decidiu. E isso foi abraçado por esse grupo dele. Eles decidiram isso. Agora, as consequências disso é que a gente não sabe quais vão ser.
Ontem, no final da reunião, enfim, já decidido a candidatura do Roberto Cláudio, eu perguntei para ele se ainda havia alguma chance, se ele achava que tinha acabado qualquer hipótese de ter o PT no palanque. Ele falou disso, vamos ouvir o que ele falou? Todo esforço nosso será no sentido de manter essa aliança. O meu esforço agora é de conduzir o diálogo mais amplo possível com os aliados que compõem esse nosso projeto e tentar, obviamente, manter a aliança una. Eu tenho dito isso, a aliança não é um fim em si mesmo. Ela é importante, mas ela tem que ter um conteúdo, ela tem que ser baseada em valor, em afinidade. Ela não é só uma tática eleitoral, ela tem que ser uma mensagem do que nós queremos. E eu quero praticar no limite, todos os esforços de poder a gente manter a aliança mais ampla possível. O Roberto Cláudio, para mim, ele deixa uma mensagem dúbia. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele diz que vai lutar por todas as alianças, por outro lado, ele fala que a aliança não pode ser só em termos de eleitorais, não é só para conseguir votos, tem que ter uma identidade, tem que ter uma identificação, tem que passar uma mensagem única, entendeu? Então, assim, se mantivesse a aliança com o PT, qual seria a mensagem? Ciro ou Lula? A gente tem dupla mensagem aí. São duas mensagens diferentes, ainda mais sendo o Ciro como ele está, né? Atacando o PT, atacando o Lula muito fortemente. Então, assim, para mim, ele deixou... a fala dele é dúbia, mas, enfim, a minha interpretação. Certo? Meninas, agora bora ver quem foi que ficou com o Roberto Cláudio, né? O Roberto Cláudio ficou com quem? Com o PSD, de Domingos Filho e Domingos Neto, que continuam apoiando a candidatura dele, embora não seja uma aliança formal, mas seria uma aliança formal se Domingos Filho, o mais velho, né, que é Domingos Filho, Domingos Neto, o Domingos Filho, que agora está sem mandato, fosse o vice na chapa de Roberto Cláudio. E já foi vice, inclusive, né? Já foi vice do Cid. Brigaram e tal, mas depois voltaram às boas. Domingos Filho sempre faz as pazes. Aí agora quer ser o candidato a vice na chapa de Roberto Cláudio. Seria muito bom Roberto Cláudio, porque a gente já falou aqui várias vezes que o PSD tem muito prefeito no interior. O PDT, por sua vez, também tem muito prefeito no interior. Seria, né, juntar a fome com vontade de comer e dar certo. Só para comentar esse negócio do PSD, porque o Ivo Gomes, irmão do Cid, né, uma das lideranças aí do PDT, andou jogando aí... lembrando de histórias antigas, não tão antigas assim, contra o Domingos Filho, e falando de uma época que tinha o Tribunal de Contas dos Municípios, que o Domingos Filho era conselheiro do tribunal, presidente, e que estavam tendo mais histórias de nepotismo, roubalheira e tal, e o Ivo Gomes lembrou disso e falou, inclusive nós somos o grupo que ajudou a extinguir esse Tribunal de Contas dos Municípios. Quem foi que fez o projeto foi Heitor Ferrer, na época. Acabou, aí juntou com o Tribunal de Contas do Estado. Isso. Falar em Ivo, ele deu declaração abertamente que era a favor de Isolda, dizendo, inclusive, que Cid também era. Mas foram votos vencidos, claramente. Não vou entrar mais nessa confusão, não. Voltando, Roberto Cláudio tem o apoio do PSD até o momento que deixar o Domingos Filho ser vice, e tem o apoio do Partido Cidadania, que é de Alexandre Pereira, que é secretário de Turismo de Fortaleza, né? Tá compondo, tá na base, secretário do governo do Sarto, da administração do Sarto, secretário de Turismo. O Alexandre Pereira é do Cidadania, mas tem pouco voto, né, o bichinho? Quem tem peso de voto e de peso também é o Moroni Torgan. Moroni, todo mundo se lembra, todo mundo se lembra, ou se não se lembrar, eu vou lembrar. Por exemplo, em 2014, ele foi o deputado federal mais votado do Ceará. Ele teve 280 mil votos, certo? Bastante, hein? Demais. Mas depois não se candidatou a vice. Ele era vice do Roberto Cláudio, né? Sim. Ele foi candidato a prefeito, por exemplo, em 2008. Ele foi várias vezes. Mas em 2008 ele foi candidato junto com o Alexandre Pereira. Alexandre Pereira era vice na chapa dele. Não ganhou, mas teve 296 mil votos aqui em Fortaleza, quase 300 mil. E eu acho a performance melhor, mais efetiva, mais significativa do Moroni, quando ele foi candidato ao Senado, em 2006, contra Inácio Arruda. Ele era da chapa com o Lúcio Alcântara, que
perdeu, que foi horrível, né? Mas ele não, ele obteve uma votação enorme, apesar de toda a propaganda em cima do Inácio. Era Inácio ligado a Lula, foi em 2006. Era Inácio, era todo mundo, menina, era tanta inserção para o Inácio, na faixa de 300 e tantos por semana, 500, sei lá. Aí, assim mesmo, o Moroni, numa chapa que era derrocada, né? Derrocada de ladeira abaixo com o Lúcio, ele ainda obteve 1.680.362 votos, cara. Ele teve 45%, quase 46% dos votos. Não foi uma performance grande? Agora só não ganhou. Porque, assim, é engraçado. O Moroni Togan, para mim, na minha cabeça, assim, ele é sempre o cara que chega muito bem, mas ele nunca ganha. E, ao mesmo tempo, ele foi a grande inspiração do que temos hoje, por exemplo, com o Capitão Wagner. Em 2014, ele foi o deputado federal mais votado, com 280 mil votos. E aqui, o estadual mais votado, quem foi? O Capitão Wagner. Tá entendendo? Sim. Era um policial lá, ele policial federal, né? E um policial militar aqui. Na época, foi o mais votado, foi o Capitão Wagner. Em 2014, deputado estadual mais votado. Pois é, quer dizer, o Roberto Cláudio, por enquanto, sobrou isso, Cidadania e o PSD. Né? E é engraçado eles não estarem do mesmo lado, né? O Moroni e o Wagner, é interessante isso também. Mesmo o Moroni tendo as mesmas bandeiras, assim, bem parecidas. Demais. E outra coisa do Moroni, a gente se lembra, foi do DEM. Exato. E o DEM se juntou com o PSL e virou União Brasil, né? Que é o partido do Capitão Wagner. O partido do Capitão. É. Mas eu acho que ele quis se manter fiel aí a Roberto Cláudio, tal, tanto que ele é apoiador demais do Roberto Cláudio, porque era vice do homem, né? Pois ele tem isso, ele é fiel. Completando aqui, a questão é que essas convenções estão aí, né? Estão aí nas ventas da gente, vão ter que acontecer nos próximos dias, próximas semanas, e esse povo está todo doido atrás de partido aliado. Lembrando, Inês falou aí dos que estão, até onde se sabe, com o Roberto Cláudio, do outro lado, né? A galera lá que queria a Isolda, estão o PT, o PV, o PCdoB, o MDB, e o PP também, PP estava declarando apoio à Isolda. Agora sim, todo santo dia, 24 horas por dia, vai ter movimentação e conversa com o partido e encontro para, né, arregimentar mais gente, tirar os aliados do outro e tudo mais. O que é fato é que nós estamos diante de um redesenho, né, da política do Ceará. Provavelmente, as coisas não se confirmaram ainda, né, gente? A gente está falando do campo da possibilidade hoje, enquanto gravamos. Mas é muito, muito provável que o PT realmente rache, saia da aliança com o PDT e arrache esses partidos aí, pelo menos esses partidos que eu estou falando. PSDB, por exemplo, já foi procurado pelos dois lados. Lembrando que PSDB, seu Chiquinho Feitosa, que é o presidente do partido, está doido para ser suplente do Camilo, então pode ser que o Camilo consiga arrastar o PSDB. Então, os próximos dias vão ser de quem consegue mais aliado para o seu lado. E para falar desse novo desenho, desse novo cenário político, a gente convidou mais uma vez a maravilhosa Monalisa Soares, que é cientista política, professora da UFC, é pesquisadora do LEPEN, que é o Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, e ela falou um pouco para a gente sobre isso. Bora ouvir? Olá, Inês, Camila, Ebeli, um prazer falar mais uma vez com vocês e sobre um tema assim, que tem movimentado tanto a nossa dinâmica política cearense, né? Bom, sobre a escolha do nome do Roberto Cláudio, como é que isso pode impactar no redesenho da disputa política estadual, né? Eu entendo que isso é muito provável, né? Ou seja, nem de longe é impossível, nem improvável que esse grupo, né, que defendeu com muita ênfase a pré-candidatura da governadora Isolda Sela, né, e que foi capitaneado pelo PT, mas que envolve o PP, o MDB, PV e PCdoB, esse grupo pode sim definir uma terceira candidatura e que provavelmente entre no jogo, dependendo de quem for a liderança, com alguma competitividade que pode movimentar bastante o jogo, né? Haja vista que esse palanque, né, essa candidatura, ela já viria com o apoio do Lula, que tem
enorme preferência eleitoral do Estado, e também do ex-governador Camilo Santana, que também dispensa comentários sobre o seu capital político. Então, eu entendo que essa reunião que ocorrerá nesta terça à noite e a reunião de sábado do PT, né, ela definirá muito sobre essas possibilidades de construção desse caminho, como disse o Guimarães, né? Então, acho que as lideranças têm sinalizado bastante a possibilidade dessa ruptura, né? Sobre a definição pelo Roberto Cláudio, o que isso significa para o grupo dos Ferreira Gomes, para a sua liderança no Estado, eu entendo a decisão pelo Roberto Cláudio como uma decisão de processualidade, em que vários elementos foram se somando para chegar nisso. Né? Então, ainda que a gente tenha tido nos últimos meses e especialmente nas últimas semanas uma elevação muito significativa da temperatura política, das disputas, dos elementos, os Ferreira Gomes, de algum modo, constituíram a possibilidade de chegar no Roberto Cláudio como candidato a partir do momento em que se toma a instância partidária do PDT como fórum absoluto para a tomada dessa decisão. Né? Então, ainda que aliados falassem, ainda que os aliados pedissem espaço, etc., era lá que essa dimensão poderia ser definida, inclusive porque havia sido acordado que era prerrogativa do PDT indicar o candidato, né? Então, a gente não precisa nem imaginar desde quando que o Roberto Cláudio é ventilado e é tomado como essa liderança esperada para assumir essa posição de candidato a governador, né? Isso é ventilado há bastante tempo. Mas o que isso significa do ponto de vista da estratégia desse grupo político, né? Sabendo das dissidências internas e até dessa possibilidade de ruptura? Eu entendo que é uma cartada muito importante para dizer duas coisas. Uma primeira que vocês já revelaram, que é a importância de ter um palanque relevante para o Ciro. O Ciro não pode se alçar uma figura nacional perdendo em casa e perdendo tão feio como está perdendo, de acordo com as próprias pesquisas encomendadas pelo próprio PDT. Né? Então, é muito importante um palanque forte, um palanque que reserve todas as suas energias para focar na eleição do Ciro. Acho que o Lupe, inclusive, chegou a dizer isso. A tarefa prioritária é a eleição de Ciro Gomes, é a campanha de Ciro Gomes. Então, acho que isso é importante destacar. A segunda coisa é que, com isso, e com a escolha por Roberto Cláudio, mesmo em meio a todo esse cenário conflitivo que nós vimos ultimamente, para mim, sinaliza também uma ideia de que o grupo, né, está, de algum modo, dizendo o seguinte: nós temos um projeto de grupo. Dentro do projeto de grupo, o candidato sempre foi o Roberto Cláudio, né? E nós vamos seguir com isso para buscar a nossa hegemonia e manter a nossa hegemonia, né? E isso significa dizer que o grupo ainda tem uma liderança expressiva, né, desse componente familiar. Então, ou seja, ainda que o governador Camilo Santana tenha limitado fortemente um capital político ao longo dos últimos anos, né, que tenha dito muitas vezes em entrevistas que gostaria de ser consultado, de ter levado em consideração a sua posição na definição da sua sucessão, o grupo, de algum modo, fechou, digamos assim, nesse projeto já delineado há bastante tempo. Né? E isso significa também diminuir ou tentar buscar conter essa força e essa pretensão de força do Camilo Santana. Né? Então, eu entendo que os movimentos recentes eles são bem expressivos desse processo, né? Obviamente, uma disputa entre um capital que já está estabelecido, mas que está em dificuldade de se manter no ciclo, considerando as imagens que as lideranças e os desgastes que a liderança dos Ferreira Gomes tem, mas, por outro lado, também uma liderança ainda em ascensão, que tem um capital político expressivo, que é o ex-governador Camilo Santana, mas que não tem a força ainda de bancar plenamente, porque, inclusive, ele nem é vinculado ao partido do grupo. Né? Ele compunha com esse grupo, mas ele não é necessariamente vinculado plenamente. Eu quero puxar uma coisa que a Mona Lisa fala. Aliás, duas. Uma é algo que a gente já falou até em episódios passados, essa questão do Ciro Gomes, de querer o palanque forte dele aqui, porque ele tá mal, ele quer ganhar no Ceará, enfim, é uma questão de honra, né? Mas tem esse outro lado, que é cortar as asinhas do Camilo Guloso, que a gente também falou no episódio, né? Que pessoas aliadas aí, o pessoal do PDT, achando que o Camilo quer demais, tá querendo muito, ele tá se sentindo o ó do Borogodó,
e tal. Assim, é um movimento que realmente tira um poder do Camilo. Ele tira o poder dele de estar dando a cara dessa aliança, né? De fato, quem deu a cara da candidatura agora do PDT foi o Ciro, não foi o Camilo. O Camilo queria Isolda. Mas o que vai significar isso em termos eleitorais? O que pode acontecer daqui para frente? O Camilo tem um capital eleitoral, um capital simbólico muito forte. E também político, porque ele tem aliados. Ele construiu ao longo dos anos, são 8 anos aí de governo, quase 8, né? Pouco menos, muitos aliados, muitos prefeitos aliados. Por mais que possam estar no PDT, no PSD, enfim, em vários partidos. Gente que está com ele. Como é que a gente pode enxergar isso? Mulher, é isso, né? Até eu comentei no início do episódio que realmente é uma vitória parcial do Ciro, porque ele consegue dizer no meu partido mando eu, né? E abaixa a bolinha do Camilo, mas assim, na minha avaliação, quem tem a perder é o grupo do Ciro. Porque, como a Mona Lisa falou, você tem aí um duplo puxador de voto muito forte, que é o Lula, né? E que é o Camilo Santana. E é o seguinte, bebê, a gente tem que lembrar, vários nomes estão surgindo aí como possibilidade de candidatura petista, Luiziane Lins, José Guimarães, até o nome do Elmano está circulando na roda, da vereadora Larissa Gaspar tá também circulando, Fernando Santana, são alguns dos nomes que a gente já ouviu conversando com as pessoas, né, que estariam aí despontando e se colocando à disposição para ser o candidato. Porém, não vamos esquecer da articulação daquele que há muito tempo vem torcendo para esse racha acontecer, que é Eunício Oliveira, ex-senador do MDB, né, que inclusive volta e meia se reúne com Lula, fez pesquisa para mostrar que, apoiado pelo Lula, ele estaria em primeiro lugar. Nessas pesquisas que a gente tem que questionar, porque tem muito viés de metodologia, mas enfim, tem esse argumento aí, e há quem fale que há uma tendência, né, há uma possibilidade de o Eunício vir a ser o cabeça de chapa ou um candidato a vice, isso seria articulado. Mas é o que está acontecendo. Ouvi uma pessoa do PT dizendo que é totalmente viável uma união do PT com o MDB do Eunício. Totalmente viável. O que não seria viável era ele, Eunício, ser cabeça de chapa, como ele quer. Né? Ele quer ser um governador. Inclusive, o pessoal deles, os eunicistas, estava espalhando banner. Assim que escolheram o nome do Roberto Cláudio, já prevendo o rompimento de aliança, e o MDB com o PT, né, ficarem juntos, era assim: Eunício governador, não, Lula presidente, Eunício governador, Camilo senador e Fernando Santana vice do Eunício. Mas certos segmentos do PT, acho que é muito presente, muito grande, dá para ele a cabeça de chapa, ele sendo apoiado do PT. Agora que ele está balançando o rabo lá para... Menina, segunda-feira de tarde, ele estava na reunião lá em São Paulo com o Lula. Do MDB, de vários integrantes do MDB que estavam ali declarando apoio ao Lula. Estados, o MDB de 10 estados foram dizer que apoiavam o Lula e não apoiava a pobrezinha da Simone Tebet, mulher bichinha. Pois o Ceará, o Piauí, olha aqui quantos estados que vai apoiar o Lula. O MDB desses estados, Ceará, que é o Eunício, né? Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Maranhão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Alagoas, Paraíba e Pará. Bastante. É muito significativo. Que não querem a pobre da outra. Pois neste momento que a gente está gravando, então está acontecendo a reunião do PT, que primeiro decidiu fazer uma reunião interna e, em seguida, deverá fazer uma reunião com partidos aliados. E a gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter alguma resolução. Sabemos que no sábado vai ter uma outra reunião, que eles estão chamando de reunião tática, que talvez aí sim tenha uma resolução mais clara dos caminhos do partido. Aí, gente, só para a gente passar para o próximo tópico, toda essa questão aí de como vai ficar o desenho político do Ceará, quem vai ter chance ou não, vai depender de como vai ser a relação entre essas lideranças, né? Uma coisa, por exemplo, o Camilo se jogar de corpo e alma na campanha, ir para o confronto mesmo, e olha só, uma tese que está correndo também nos bastidores é a seguinte: a depender do nome escolhido pelo PT para fazer essa disputa contra o Roberto Cláudio, a gente pode ter sinalizações de como foi essa decisão do PDT pelo Roberto Cláudio. Por quê? Há quem avalie que uma coisa é o PT colocar uma figura com mais peso, com mais nome, com mais calibragem
política. O Eunício Oliveira da Vida, por exemplo, que inclusive iria bater de frente, ia para rota de colisão com o Roberto Cláudio, porque detesta o Roberto Cláudio, né? Seria uma campanha quente, uma campanha dura. Uma coisa é isso, sinalização de rompimento total. Outra coisa é colocar um nome que faça ali uma disputa mais morna, né? Que não entre em confronto direto com o Roberto Cláudio, que tente bater só num dos candidatos adversários e poupe o Roberto Cláudio. Então, o nome que vai ser decidido dirá muito sobre esse bastidor da relação entre o Camilo e o PDT. Achei interessante essa tese. Muito, muito. Agora, uma coisa que aconteceu também, logo depois que foi anunciado o nome do Roberto Cláudio, que, assim, pipocou nas redes a história, assim, essa visão de que a decisão do PDT tem elementos misóginos. O que significa isso? Teve um elemento, assim, que a posição foi contra uma mulher, porque considera que uma mulher não deve ser a indicada, não merece esse posto, não deve ser a liderança do partido. Enfim, muita gente veio à tona com isso. Entre as pessoas que vieram à tona e prestando solidariedade à governadora Isolda Sela, a Luiziane Lins, deputada federal, ex-prefeita do PT. E eu vou colocar aqui o áudio que ela falou. Ela publicou um postzinho no Instagram, no Twitter, e também falou com a gente. Vou colocar aqui o que ela disse. Bom, eu acho que o papelão que o PDT fez com a Isolda é uma coisa inaceitável. Com certeza ela sofreu misoginia, violência política de gênero. Eu, inclusive, fui vítima em 2020 do mesmo grupo político. Ou seja, a dificuldade de ver as mulheres exercendo poder. Ela já era governadora, tinha todo o direito de pleitear a reeleição. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu sofri do mesmo grupo político em 2020 essa violência, onde quiseram me imputar uma série de coisas, inclusive coisas mentirosas. Foi um massacre que eu sofri na televisão, inclusive com informações falsas. Foi muito triste. Então eu sei perfeitamente o que é isso. Por isso a gente diz e afirma que isso se chama violência política de gênero. Então, a Luiziane se manifestou, a Adriana Jerônimo do PSOL também se manifestou. Assim, foi um bocado de gente que falou disso, tá, nas redes, de um modo geral, e eu achei importante a gente trazer essa questão, porque, enfim, há um elemento objetivo, a Isolda é mulher, certo? Esse elemento existe. Há outro elemento muito objetivo, ela é a atual governadora. E, em tese, ela teria, sim, a prerrogativa de ser candidata à reeleição, certo? Como usualmente acontece, como normal acontece. Em São Paulo, o Dória saiu, o candidato a governador é o vice dele, era o vice dele. Enfim, em todo canto é assim que acontece no geral. Só que aconteceu diferente aqui no Ceará, tá? Vai acontecer diferente. Eu queria ver a opinião de vocês, se a gente pode, assim, se essa é uma interpretação válida, outras opiniões, enfim, o que a gente pode pensar sobre isso? Sobre isso, Camila, eu também quis escutar a Mona Lisa, né, que além de mulher, inclusive ela participou ontem, né, terça-feira, de um debate sobre essas nuances, né, as nuances de gênero na decisão pelo nome do Roberto Cláudio, participou junto com a professora Juliana Diniz, do Direito, e assim que eu vi que ela ia participar desse debate, eu quero ouvir a Mona Lisa sobre isso também, e acho que ela traz uma visão interessante, com a qual eu compartilho. Lembrando que, assim, realmente, no dia seguinte, aliás, no mesmo dia em que houve a decisão, o debate foi muito pautado por isso. Várias lideranças, mulheres, acusaram, né, o PDT de estar praticando violência política de gênero, e eu acho legal a gente escutar também a visão da Mona Lisa. Vamos lá. Bom, sobre o componente de machismo, né, nesse processo e na escolha da candidatura, conceitualmente, do ponto de vista da análise, esse é um grande dilema que a gente enfrenta, pela complexidade de delimitar a dimensão de gênero como a dimensão estrutural da retirada, né? Então, esse é um elemento complexo, considerando que a gente tem muitos elementos em voga aí, né? Uma discussão interna que já tem uma processualidade longa e etc. Enfim, nesse sentido, basta a gente pensar, como eu falei antes, né, que esse processo ele envolveu movimentos tanto de tomada de posição muito fortemente e há bastante tempo do Roberto Cláudio e seus apoiadores, e uma demora, inclusive, da tomada de posição da Isolda e dos seus apoiadores de colocarem o bloco na rua e disputarem. Quando isso veio acontecer, o Roberto Cláudio já estava
há muito mais de ano fazendo pré-campanha como pré-candidata a governador do estado do Ceará, inclusive fazendo essas movimentações internamente, dentro do fórum do PDT, que é, como nós falamos também anteriormente, foi o fórum absoluto para essa decisão, né? Então, há muitos movimentos em jogo. Agora, dizer isso não significa dizer que o componente de machismo e de gênero não esteve presente no processo. E é muito importante que a gente destaque isso, né? Quando uma mulher está na cena política, em que clivagens e que momentos aparecem esse contexto do machismo, porque a gente sabe como a política coloca obstáculos à presença das mulheres, né? Especialmente em postos muito expressivos. E eu entendo que onde foi especialmente que o machismo se expressou de modo muito efusivo nesse contexto, no processo de discussão sobre o perfil da candidatura. Né? Então, a ideia de que se deveria ser uma eleição onde vai se ter um concorrente muito forte, que já está mobilizado há muito tempo politicamente, etc. Então, é necessário também ter uma candidatura forte. Só que percebam que forte aqui ele foi tomado como um sinônimo é muito efusivo da masculinidade, da virilidade, né? E a prova disso é quando se apresenta a Isolda como uma pessoa de fala mansa, uma pessoa tranquila, né? Ou seja, como alguém que não teria os recursos necessários para um embate tão contundente, digamos assim, né? Então, a ideia, portanto, de que você precisava de uma candidatura forte e uma mulher que tem a fala tranquila, a fala mansa, ela denuncia, né? Ou ela denota para essas pessoas, para que constroem esse discurso, uma fragilidade. Né? Então, aqui a gente vê o machismo muito claro, quando a ideia de força é acionada imediatamente ao masculino e imputa ao feminino uma fragilidade, né? E, portanto, uma incapacidade, uma ausência de recursos para enfrentar um combatente tão forte, tão expressivo, ou uma disputa muito contundente. Né? Essa mobilização dessa ideia toda, ela mostra para a gente, portanto, como essa política ainda é profundamente marcada por um estilo tradicional masculino, né? Ou seja, onde são os estereótipos que articulam a masculinidade, que são apresentados como os relevantes, os mais significativos, etc. Mesmo na pesquisa, não é, se colocou isso muitas vezes, né, sobre esse debate de que a força também estava expressiva numa visibilidade, num recall que já se apresentava de modo inquestionável, né? Então, ou seja, era dali, sempre se pensou que seria dali para cima o Roberto Cláudio, mas a Isolda tinha essa dificuldade de ser imaginada também nessa posição. Então, acho que também, não lembro agora quem falou, vocês podem lembrar aí depois, que era um pouco a ideia de que essa não era uma eleição para poste, e aí, obviamente, a associação imediata à ideia de poste era a da Isolda, né? Ainda que ela tivesse uma visibilidade como vice-governadora, ainda que tivesse tomado posse como governadora, estivesse se tornando conhecida, né, da população, mas nessas condições ela foi imputada como um poste. Engraçado, porque ela concorria com o Roberto Cláudio, que foi um poste expressivo dos Ferreira Gomes em 2012, né, quando ele saiu da presidência da Assembleia para ser candidato. Ele não era efusivamente conhecido, mas levou o nome, a associação com o governador Cid ao máximo e foi eleito, né, derrotando o candidato da ex-prefeita Luiziane Lins, que era o Elmano de Freitas. Então, é muito interessante perceber isso, né, como a ideia da projeção, da transferência, ela também é mobilizada nesses debates para descredibilizar as mulheres. Então, entendo que é isso. Não é simplesmente fácil a gente dizer que a retirada tem um componente de gênero, né, mas todo o processo ele é eivado e ele é permeado, especialmente por esses discursos oposicionistas à candidatura da atual governadora. Eles são eivados de um componente de machismo que associa as mulheres a essa dimensão da fragilidade, da incapacidade, e tomam exatamente isso, a ideia de que a política é um lugar de um combate contundente, um combate muito expressivo, e que essa fragilidade, portanto, dificultaria as mulheres de terem êxito nesse espaço.
Pronto. Aí a Mona Lisa... Concordo, um bocado de coisa que ela disse. Pois mas é. Eu acho que no caso aí da Isolda, nesse caso específico, e claro que vai o elemento machista e misógino, mas vai muito mais além, né? A gente sabe muito disso, que mesmo se a candidatura, se fosse um homem que não fosse o candidato do Ciro, também seria rejeitado. Não é só porque é mulher, não. A gente sabe milhões de motivos que escolheram o Roberto Cláudio. Não é só questão, assim, misógino, machista. Inclusive, o PDT fica dizendo, e ela não é nossa candidata, ela não foi vice durante 2 mandatos do Filho e tal, tá entendendo? Eles saem por essa. Eu acredito que tem misoginia, principalmente nesse ponto aí, achar que a Isolda não era páreo para um capitão, por exemplo, tá entendendo? Porque ela é assim, calminha e tal, papapá, não teria... Eu achava que era até melhor. Que o capitão ia bater menos, acho que o capitão deve estar... sei lá, achou foi bom, não sei. Mas eu acho que é esse o ponto, entendeu? A sutileza que a Mona Lisa aponta é uma coisa que não está evidente, não é uma coisa que está ali descarado. Ninguém vai falar, porque é mulher, ela é frágil, ninguém vai falar isso, entendeu? É uma coisa muito sutil. Tá ali mas por você baixo, concorda entendeu? Que nesse ponto aqui, nesse caso específico do PDT com os Ferreira Gomes, não foi só porque ela é mulher, foi porque... Não, concordo, e é múltiplo mesmo, são vários motivos. O engraçado é o PT mete o pau, né, a Luiziane do PT mete o pau, misoginia e papapá. Aí em Recife, escantearam, o PT escanteou, a menina teve até que sair do partido, né, a Marília Reis, ainda continua disparada nas pesquisas, mas o PT não quis ela, descartou para poder fazer aliança com o PSB, visando também a eleição nacional, descartou a Marília Reis. É machismo também, Inês. Eu acho também. Eu acho que tem elemento de machismo lá também. É machista demais. E ela está no Solidariedade, partido velho que tem nem nada a ver com ela, e continua disparada nas pesquisas. Talvez caia proximamente, porque já estão começando a ligá-la ao bolsonarismo, né? E realmente o Solidariedade e tal. Mas não, eu estou só dizendo que é machismo, mas o PT faz os machismos de acordo com a conveniência, né? Lá no Pernambuco foi machista porque tinha que tirar a Marília Reis de cena. Mas ela acho que continua ganhando lá direto. Tem um elemento, mas eu acho que até a gente viu isso, a Bianca Philipsen, que é jornalista, botou isso no Twitter, que eu acho que é muito importante, é uma coisa mais ampla, que é o machismo na política, de modo geral. De baixa representatividade, a gente tinha um diretório do PDT com 84 membros e só 11 ou 10 mulheres, enfim, é minúsculo, é muito pouca gente. Isso não representa. Essas fotos que saem dos candidatos, assim, das lideranças do partido, né? Quantas fotos a gente já viu? Era o prefeito de Fortaleza cheio de homens, só homem branco. Também, assim, o tempo todo só homens brancos, mesmo essas imagens da Isolda, às vezes que ela vai nos eventos do PDT, é ela e um monte de homem branco. É muito, assim, não representa o que Camila, deve ser representado, sabe? O machismo começa lá embaixo, quando a gente já fez aqui episódio, mostrando por que não tem mulher candidata, né? Por que elas não se metem na política? Porque já é uma coisa assim cultural. Por exemplo, tem aquela foto foto do PDT, deputados estaduais e federais, homens brancos, machistas, porque não tinha nenhuma mulher eleita. Então a história já é mais longe. Vamos eleger mulheres. É mais longe, só que aí choca muito quando a gente vê uma vice-governadora que está no cargo. Beleza, botaram ela ali. Era tipo a cota, né? Vamos fazer a chapa com uma mulher na vice, né? É aquela coisa que sempre querem botar, né? É a cota, parece isso, é sempre isso. Mas na hora do vamos ver, na hora do pega pra capar, não serve para ser candidata. Que merda é essa, entendeu? Eu vou falar para vocês aqui, é mais ou menos o que eu penso, que bate muito com a questão as coisas que a Mona Lisa fala, eu concordei bastante. Não me resta dúvida de que tem um elemento aí estrutural machista, a gente já falou aqui outras vezes, como o Ciro indiretamente falava que para combater, para disputar com um capitão desse aí, precisa de alguém, né? Como ele já falou sobre ele mesmo, né, de pescoço largo e tudo, ele queria alguém com os atributos claramente masculinos para disputar contra... Ele já usou até o termo testosterona, tem que ter testosterona. Então, eu acho que o machismo está aí, mas eu vou concordar 100% de novo com a Mona Lisa sobre há vários outros elementos nessa decisão. As coisas desandaram
entre a candidata favorita do ex-aliado, né, que ninguém sabe se é ex ou atual, como o próprio Ciro diz, Camilo Santana, e os Ferreira Gomes. As coisas desandaram. Então, como eu já defendi aqui, era uma questão de demonstração de força política, que o PDT pudesse indicar o seu nome, que, enfim, lembrem-se, Roberto Cláudio deixa a Prefeitura de Fortaleza com uma boa popularidade. Ali, ele já é projetado como um candidato natural ao governo do estado do Ceará, certo? Ele não surge do nada, não é um nome do nada. Havia, né, como a gente sempre fala, dentro do PDT tem a tal da filinha, né? Agora é a vez do fulano, agora é a vez do cicrano. Já se colocava ali que o Roberto Cláudio deveria ou poderia ser o candidato ao governo, sai bem avaliado, né? No meio do caminho acontece esse estranhamento entre Camilo e Ciro, Camilo puxando a Isolda para o seu lado, Isolda se identificando como a candidata do Camilo. Lembrem-se, vou reforçar mais uma vez, Isolda assume o governo do estado, não muda seu ninguém. Leva a esposa do Camilo para ser secretária, é talvez a única mudança expressiva que ela faça em equipe, todo o resto da equipe ela herdou do Camilo. Então, assim, associa completamente a imagem dela do Camilo, vem um momento de disputa, de rompimento, assim, são muitos elementos. Eu vou concordar com a Mona Lisa. Tem ainda o elemento financeiro, que a Camila apurou que estava sendo colocado no jogo, né? Você tem um financiador de campanha como o Prisco, que é irmão do Roberto Cláudio, que talvez estivesse ali condicionando a dedicação à escolha do irmão dele. E são muitos elementos. Eu acho que simplesmente jogar como violência política de gênero é simplificar o debate. Acho que tem mais coisa aí por trás, né? E aquela coisa, Roberto Cláudio não é um doidinho. Roberto Cláudio vem se cacifando para isso. A própria Mona Lisa, na primeira análise dela, mostra que tem mais de um ano e meio de campanha que ele está. Agora, não tiro de jeito nenhum, nem deslegitimo o desejo e a legitimidade da Isolda de querer se candidatar à reeleição. Né? Eu acho que isso é indubitável, é inquestionável. A única coisa que eu pondero aqui são muitos elementos em jogo. Acho que não dá para limitar a discussão a só um deles, que é o machismo, que a gente sabe que existe. Eu só sei que esse é um elemento que não dá para descartar realmente e que, lógico, leva à discussão e é importante. E na hora de fazer a propaganda, como nós defendemos as mulheres, como as mulheres são importantes, estava lá Isolda Sela na propaganda do Ciro Gomes. Isso estava, certo? E aí, na hora de escantear a aliada, é facinho, bem facinho mesmo. Enfim, lógico, eu acho que tem todo o jogo, e como mulher, ou se ela fosse homem, enfim, eu realmente não consigo enxergar se ela fosse um homem, se fosse um homem ali, que iam fazer a mesma coisa com ela. Assim, não iam fazer. Se ela fosse um homem que o Ciro não quisesse mulher, será? Ele ia descartar também, mas será que não iam querer? É isso que eu fico pensando, sabe? Assim, enfim, é algo para se discutir. A gente não tem como adivinhar, né? Depende muito de quem fosse o homem, né? Só para fechar, não sei se vocês vão querer continuar nesse assunto, mas assim, me causa um certo incômodo também que alguns fulanos aliados, né, usam esse debate e esse argumento de forma oportunista, gente. Sim, tudo bem. Porque a gente sabe que essa galera não está ali defendendo a Isolda porque ela é mulher e porque prega a igualdade de gênero na política. Não é. Né? É um argumento cínico por parte de algumas figuras, né, que inclusive se posicionam de forma machista em outros casos, em outras questões, e que, assim, tem interesse político que o próximo governador passasse só 4 anos. Né? É um debate que, infelizmente, por isso que eu acho que é importante aprofundar, é importante falar de forma séria, para que você não deixe o oportunismo tomar conta. Porque, nossa, gente, me dá, assim, eu não vou citar nomes, porque eu teria que ir atrás de pegar as defesas de cada um, mas você vê, assim, o tema sendo tratado com um cinismo e com hipocrisia que é de enojar. Então, gente, aí, antes de encerrar essa parte, a gente vai voltar, então, a uma questão que trouxemos no episódio 105, que foi o seguinte: a gente trouxe a informação de que o Ciro Gomes entrou em contato com o marido da Isolda Sela, que é o ex-prefeito de Sobral, Clodoveu Arruda, do PT, inclusive gritou com ele, reclamando, querendo que fosse retirada a pré-candidatura da Isolda, tá? Essa informação foi apurada com uma fonte de confiança, não é uma fonte qualquer, é uma fonte de confiança mesmo, e é assim que a gente faz o jornalismo. E essa fonte, inclusive, continua
reafirmando o que ela apurou também, né? O que ela trouxe para a gente. Não é algo tirado da cabeça dela, algo que ela apurou. Enfim, essa informação chegou para a gente e foi falada no episódio. Só que aí o Clodoveu mandou uma mensagem solicitando que a gente lesse essa resposta à informação dele, tá certo? Acabei de ouvir as Cunhãs, episódio 105. Não houve essa conversa telefônica entre eu e o Ciro e nem houve entre nós em nenhuma outra circunstância outras afirmações atribuídas por você a ele, referindo-se à candidatura da reeleição da governadora Isolda ao governo. Ciro sempre tratou a mim e a Isolda com muito respeito e muita consideração. Seus bastidores mentiram redondamente para você. Mentiram, simplesmente mentiram. A verdade é que nunca houve essa conversa. Tudo é mentira, o telefone é mentira e o teor a ele atribuído é mentira. Você reproduziu uma mentira com as possíveis repercussões perversas e maldosas que as mentiras conduzem. Isso em razão do seu prestígio e credibilidade profissional. Para restabelecer a verdade e afastar a mentira do prestigiado podcast, peço-lhe que registre com leitura integral no próximo episódio das Cunhãs essa minha mensagem, repondo a verdade. Muito obrigado, seja feliz, Veveu Arruda. Inclusive, ele usou um termo do Ciro Gomes que o Ciro usou, né, para se referir ao PT, seja feliz, né? Enfim, está lido. Eu estou tentando ser feliz, mas nesse Brasil, né, é difícil a pessoa ser feliz. Tá difícil. Eu estou tentando, viu? E aí... 8 vezes a palavra mentira, não é tão delicado. Pois é, mas é isso, faz parte, enfim, temos uma outra fonte que diz outra coisa, mas enfim, lemos e está tudo resolvido. Agora, temos uma informação de última hora, durante a gravação, o diretor do PT decidiu romper e lançar a candidatura própria, e sábado terá encontro tático, né, sobre a tática eleitoral para definir realmente o nome. E aí a gente não vai ter isso, né, só no próximo episódio, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não vai ter como trazer isso com tanta antecedência, mas de repente, ao longo da semana, a gente bota alguma coisinha lá no Instagram, viu? Vão lá para ver, tá bom? Agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Diz Cunhã. Vamos começar, Inês Aparecida, com o teu? Bora? Cunhã, diz, Cunhã. Eu vou resumir, porque já está muito comprido esse episódio. É meu protesto contra mais uma insanidade do Cramunhão de ficar insistindo nessa tecla de dizer que urna eletrônica é fraude, resultado e tal. Eu acho isso um absurdo. Mais absurdo ainda é ver a apatia das instituições, né, a maioria das instituições, que não dizem nada, não fazem nada. Tem uma notinha ali do grupo de advogados, não sei o quê, papapá. Para mim, isso é um crime grande, principalmente no momento que ele convoca representantes de outros países para disseminar mentira. E, entenda, eu fico perplexa com essa história dele ficar insistindo com isso, porque ele sabe que vai perder, já é preparando, e mais ainda perplexa com a apatia de todos nós, inclusive. Eu me incluo também, que eu podia estar na rua gritando contra isso. Pronto. Contextualizando, né, Inês? Segunda-feira ele teve aquela reunião com embaixadores de vários países e fez uma apresentação para reforçar essa acusação absurda contra as urnas, né, essa desconfiança, e lançando ali uma ameaça mesmo de não respeitar as instituições democráticas. Então, é uma coisa, lógico que ele não fala claramente, mas é ali, implicitamente está dito, e é algo muito grave e a gente tem que se preocupar com isso, né? E agora tu, Eble Rebouças, diz Cunhã. Gente, o meu Diz Cunhã, ele é um pedaço, pegando um pouco de carona aí na fala da Inês, e nessa apatia, né, que ela relata das instituições e tudo, e sabe o que é que eu fico pé da vida também? É com a repercussão de memes em coisa que é séria. Eu não sei assim, se tem estudos que mostram o quão positivo é repercutir coisa séria com linguagem memética, eu não sei. Mas, por exemplo, uma das coisas que ficaram gerando meme dessa fatídica reunião aí que o Bolsonaro ameaça perante embaixadores dar um golpe no Brasil, foram os memes com ele, porque ele estava assim do lado de um telão fazendo uma apresentação, né? E aí começa o pessoal botando o Lula no telão e ele o Lula. Outra coisa que repercutiu muito, tinha um erro de português, no inglês, aliás, uma tradução para o inglês, num banner do evento, um erro bem grotesco, que eu tenho certeza que eles fazem de propósito para avisar e para o tema ser pautado e entrar na ordem do dia. É impressionante, porque nada me faz crer que uma reunião presidencial
haja um erro tão grotesco de português no material que vai ser apresentado. Então, não dá para a gente ficar fazendo mais isso, sabe? Vamos no cerne, vamos no que é importante. É isso, meu desabafo. E o teu, Camila, diz? Vou dizer o meu de Cunhã também. É tanta coisa, gente, eu não sei nem por onde começar. Mas vou retomar aqui só a vinda do Cramunhão em Fortaleza, né, que aconteceu também no final de semana. Teve a Marcha para Jesus, teve motociata, ele sem capacete, ele num evento religioso tradicional de Fortaleza. E lá, é claro que, assim, as matérias, né, os jornalistas que cobriram e tudo, eles evidenciaram que havia muito pouco de Jesus no evento, sabe? Era muito político. Passou, foi longe daquilo ali. Pois é, passou, foi longe. Aquilo é um palanque político, antes da hora, inclusive, ainda não começou a campanha eleitoral. Aquilo é campanha antecipada, aquilo é proibido por lei, a legislação eleitoral está sendo descumprida descaradamente. O Bolsonaro faz o que ele quer, e o que ele não, assim, ele faz tudo, ele faz, desfaz, e nada acontece. E eu acho que é só reforçando mesmo o que a Inês e o que a Ebre falaram, essa inanição, essa coisa, parece que tá todo mundo estático, esperando que aconteça a merda, sabe? E tá bem pertinho de acontecer, tá bem pertinho. O que mais tem se falado, eu gosto muito de ler o Orlando Calheiros, que é um antropólogo, ele é influencer, enfim, porque ele está muito nas redes e tudo, ele fala bastante no Twitter, ele fala dessa coisa, gente, vocês estão se tocando de que há uma chance imensa de não ter a eleição. Vai acontecer. Se tudo continuar nesse ritmo, é o que vai acontecer. Porque o Bolsonaro não tem chance de ganhar pelo voto. Então ele vai tentar, de todo jeito, melar a eleição. E ele está construindo isso, ele está avisando isso. E a gente vai ter que ir para a rua para evitar isso. Assim, sem querer ser, sei lá, catastrofista e tal, sem querer achar que o mundo vai acabar, mas gente, ele está avisando. Está avisando. E aí, um outro comentário ainda sobre essa marcha, Capitão Wagner esteve lá e tudo, abraçou e tudo, o Bolsonaro. Abraçou mal dado, tu viu? Mal dado, assim, de longe, né, sai. E ele realmente não postou nada nas redes sociais dele, né, do encontro com o Bolsonaro. Ele postou bastante coisa sobre ele indo ao evento, né, ele indo à Marcha para Jesus, mas não postou nada dele com o Bolsonaro. Então, já é uma prévia também do que esperamos para a campanha eleitoral, ele tentando se afastar ao máximo do Bolsonaro, por mais que ele esteja com o Bolsonaro, né? Então, isso vai ser visto. É isso, gente. Temos muito, o caminho está longo, né? Ave Maria, o caminho está longo, daqui para a eleição ainda muita coisa vai acontecer. E essa foi uma cobertura de última hora, mas deu certo, fizemos. E na próxima, né, a gente traz mais novidades sobre os rumos dessa campanha eleitoral, sobretudo aqui no Ceará, mas também no âmbito nacional. Chegamos ao final. Da semana, minha filha, se aparecer coisa, nós botaremos nossa carinha lá no Instagram. Exatamente. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter também, vou botando. A gente é tão amarrado para botar as coisas no Instagram, gente. Tava lá no PDT toda doida sem saber fazer as coisas. Oh, meu Deus, mas vai melhorando, vai melhorando. A gente vai testando e vai melhorando. E lembrando que você pode se tornar um assinante das Cunhãs, contribuindo pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Também não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. É só procurar a gente, tá? As Cunhãs Podcast. Na produção do episódio, Inês Aparecida, Eble Rebouças e euzinha Camila Fernandes. O apoio que a gente recebe nas redes sociais é da empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barroada Gagá, da banda Briculê. E é isso, gente. Boa semana! Tchau!